Graça e paz, igreja vencedora, Amém. igreja lavada, comprada, remida pelo poder precioso do sangue da nova e da eterna aliança. Shalom. Pode sentar na presença de Deus. Glória a Deus. Diga comigo, a unção que eu honrar, é nela que eu vou prosperar. Quantos já ouviram essa declaração? Amém? A unção que eu honrar, é nela que eu vou prosperar. Essa unção, ela não é uma pessoa. Essa unção, ela não é um homem, mas essa unção é a mensagem que este homem carrega, é a mensagem que este homem prega, é a mensagem que este homem ensina. O Evangelho da Graça contém uma unção. Vou dizer de novo e você vai dizer amém. O Evangelho da Graça contém uma unção. Amém. E nós estamos debaixo da graça divina. E as correntes do pecado não podem nos prender. Porque Jesus é mediador de uma nova e eterna aliança. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, eu disse o que agora? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, quando nós lemos o Velho Testamento, quando nós estudamos o Velho Testamento, nós vamos ver leis no Velho Testamento, nós vamos ver estatutos no Velho Testamento, nós vamos ver cerimoniais no Velho Testamento, mas a palavra de Deus é mais do que isso. Se olharmos além das aparências, nós veremos a substância. A pessoa mais importante deste lugar, a pessoa mais importante das nossas vidas, e essa pessoa é Jesus. Amém. E Ele está aqui nessa noite. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele está aqui na pessoa bendita do Espírito Santo. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como já falamos, a palavra de Deus é como um álbum de fotografias. Ela está repleta de imagens e figuras de fé. O Salmo 127, por exemplo, há uma imagem de fé nesse salmo. Essa imagem de fé que é revelada nesse salmo está descrita assim: que os nossos filhos, diga meus filhos, amém? Nossos filhos são como flechas na mão de Deus, e eles acertam o alvo. A definição de pecado é errar o alvo. Mas os nossos filhos, diga meus filhos, diga o nome dele: Guilherme, Lucas, Paulo. Olha o nome da sua descendência. Amém, queridos? Os nossos filhos, os meus filhos, os teus filhos têm uma promessa.
Neste salmo, através dessa figura de fé, eles atingirão o alvo. Muitas vezes nós não vemos isso, mas a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus que não pode mentir, a palavra de Deus que está firmada nos céus, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus nos dá esta imagem: nossos filhos são herança do Senhor, e a herança do Senhor, ouça e glorifique a Deus, ouça e diga amém. A herança do Senhor, nossos filhos, a herança do Senhor é abençoada. A herança do Senhor, que são os nossos filhos, a herança do Senhor é próspera. A herança do Senhor é saudável. A herança do Senhor é livre. Portanto, nossos filhos são abençoados. Portanto, nossos filhos estão debaixo da graça. Portanto, os nossos filhos são favorecidos pelo Senhor. Outra imagem de fé que nós encontramos a palavra de Deus está no Salmo 1. Ali o salmista diz que nós somos, diga eu sou. A Bíblia diz ali, queridos, que nós somos, eu e você somos, como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Olha a figura, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer, ouça e glorifique, prosperará. Diga eu sou esta árvore que prospera. Amém? Ouça isso. Ouça. Nós não somos como árvores que nascem e crescem no meio da floresta, onde ninguém vê e nem se importa. Antes somos plantados, regados e cultivados pelo Senhor. Ser plantado, ouça isso, por isso que o texto diz: somos como árvores plantadas. Ser plantado significa que somos lavoura de Deus. Amém. Significa que somos o seu jardim secreto. Aleluia. Fomos plantados, diz o Salmo 1, junto a correntes de água. Temos, portanto, completa provisão e suprimento. Amém. E por causa disso, damos frutos na estação certa, e a nossa folhagem nunca murcha. Deus quer que sejamos frutíferos, diga amém. Amém. Mas não confunda, igreja, esse discurso que você já ouviu da minha parte. Não confunda com essa mensagem que estamos pregando. Não confunda esses frutos com obras humanas. As obras humanas são resultado de esforço, mas os frutos são resultado de vida. Graça. Diga graça. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: graça, meu irmão, é Deus dispensando-se com vida para dentro de você. Diga: Deus está dentro de você. A vida Zoe está dentro de você. Ele veio para te dar essa vida.
Ele te deu essa vida, você recebeu essa vida, e Ele veio para que você viva essa vida de uma forma abundante. Aleluia! Vocês estão recebendo? O resultado, queridos, é que tudo quanto fizermos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, tudo quanto fizermos será bem sucedido. Isso não significa que não erraremos, mas quer dizer que mesmo com os nossos erros, tudo coopera para o nosso bem e seremos prósperos, abençoados. É óbvio, isso não significa que nós estamos aqui justificando o pecado, mas mostra que Deus pode transformar qualquer coisa em nosso benefício. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tudo isso pode ser visto na palavra de Deus. O maior perseguidor da igreja foi usado depois para edificá-la. Os maiores perseguidores de Jesus foram os fariseus. E Paulo, maior dos apóstolos, tinha sido um fariseu. Portanto, Paulo era um perseguidor de Jesus. Quando ele é encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco, a voz que fala com ele diz: a quem tu persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? E a partir daquele momento, a vida deste homem, deste fariseu, perseguidor de Jesus, é mudada e transformada. Vocês estão aqui? Amém. Davi, vocês conhecem a história de Davi? Davi pecou com Betseba, mas foi ela que gerou Salomão, que edificou o templo. Davi tinha muitos filhos, mas Deus escolheu aquele que veio da pecadora. Davi pegou, Davi pecou fazendo censo, mas o exato lugar onde o anjo veio com a espada desembainhada foi o lugar onde o templo foi construído. Tudo isso nos mostra, ouça isso, queridos, que as escolhas de Deus são sempre baseadas na sua graça. Nenhum homem, eu disse o que agora? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: nem eu, nem você. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum de nós aqui pode se gloriar na presença de Deus por causa de algum merecimento. A única coisa que nós podemos dizer é que Deus não encontrou ninguém menor para usar. Somente alguém sem nenhum merecimento pode desfrutar do favor imerecido de Deus. E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o favor de Deus. Não existe nada mais importante na vida de um homem, não existe nada mais importante na vida de uma mulher, não existe nada mais importante do que ter o favor de Deus sobre nós. Se temos o favor, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: se você tem o favor, as coisas acontecerão facilmente. Diga: as portas se abrirão e você será bem sucedido.
Tudo isso por causa do favor. Graça e paz. Igreja vencedora. Debaixo do favor de Deus. Não é qualquer coisa estar debaixo do favor de Deus. Coisas tremendas vão acontecer porque você está debaixo do favor de Deus. Coisas vão começar a acontecer nessa semana, na sua vida, por causa dessa palavra que está sendo liberada aqui nessa noite. Há pessoas que trabalham muito e parecem não desfrutar do resultado do seu trabalho. Algumas coisas que poderiam ser feitas em alguns dias levam meses ou até anos. Alguns que parecem trabalhar fielmente são diligentes, são dedicados, mas ainda assim todo o seu esforço parece infrutífero. São pessoas que exercitam a fé e se entregam à oração, mas seus esforços produzem pouco resultado. A pergunta é: aonde está o problema? Eu creio que o problema é a falta do favor do Senhor. A bênção de Deus é o resultado do seu favor. Tudo isso que você tem experimentado em conta-gotas, como chuvisco, como orvalho, é resultado do favor de Deus. Mas Deus quer derramar aguaceiro e chuvarada sobre a sua vida. Estar debaixo do favor de Deus significa que as coisas fluem facilmente para nós. Apesar de nosso trabalho ser falho, apesar da nossa fé ser deficiente, ainda assim os frutos, ouça, serão visíveis. Ouça isso mais uma vez. Nada é mais importante do que estar debaixo do favor de Deus. Ué, como diz o mineiro, mas não estamos debaixo do favor de Deus em Cristo? E a minha pergunta volta para vocês: o que vocês acham? Não estamos debaixo do favor de Deus em Cristo? O que vocês acham? E não. Ouça e entenda. Amém? Posso falar? O favor está sempre sobre nós. Vou dizer de novo. O favor de Deus está sempre sobre nós. O problema é que nem sempre nós permanecemos na posição do favor. Pode entender? Sim e não? Sim. Quando saímos dessa posição, nós remamos muito, mas a praia parece sempre muito distante. Se não estamos debaixo do favor, todos os nossos esforços são inúteis. Podemos ter até 5 pães e 2 peixinhos. Você sabe que Jesus faz com 5 pães e 2 peixinhos. Podemos até mesmo ter 5 pães e 2 peixinhos, mas eles não serão suficientes para alimentar a multidão. A vida normal de um crente, eu disse o que agora?
A minha vida normal, a sua vida normal, a nossa vida normal como um crente é uma vida abençoada debaixo do favor. E a obra normal de um cristão é uma obra abençoada. Se a nossa experiência contradiz isso, nós devemos ir ao Senhor para recebermos luz. Evidentemente, estar debaixo do favor não significa que não teremos lutas e que nem teremos problemas, mas até mesmo nessas circunstâncias podemos perceber o favor de Deus. Algumas pessoas passam por lutas debaixo do favor, então essas lutas são apenas degraus que elas sobem para receber mais de Deus. As Escrituras falam sobre um jovem que estava debaixo do favor de Deus, e mesmo assim esse jovem passou por dificuldades, passou por adversidades. Seu nome era Zé. José. Cada provação foi como um degrau a mais, onde José pôde desfrutar de um favor ainda maior. Quantos querem isso? Amém. Se o Senhor é conosco, seremos prósperos. Amém. Deus é contigo? Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se o Senhor é contigo, nada pode te impedir de chegar aonde você quiser. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se o Senhor é contigo, nada pode impedir o seu sonho se realizar. Há um texto na palavra de Deus em 3 João que fala que se o Senhor é conosco, nós seremos prósperos, como próspera é a nossa alma. José passou por muitas provas, mas o grande sinal é que Deus era com ele. Vou dizer algo aqui. Muitos aqui, nas provas, nas lutas, se sentem sem Deus. Mas eu quero dizer nessa noite algo para corrigir essa palavra, algo para corrigir esse pensamento, algo para derrubar esse sofisma na sua vida. Deus é contigo. Mesmo nessa provação tão difícil, mesmo nessa luta tão árdua, Deus continua contigo. Ouça, Deus não desistiu de você. Deus não se cansou. Deus não te abandonou. José passou por muitas provas, mas o grande sinal é que Deus era com ele no meio de todas elas. Gênesis capítulo 39, versículo 2 ao versículo 4. Acho que algumas vezes vocês se assustam, o pastor começa a pregar, mas ele não abre a Bíblia. Mas eu abro muito a Bíblia durante a palavra, e agora eu vou começar a abrir a palavra. Amém? Uma introdução.
Eu nem comecei a pregar ainda. Gênesis 39, 2 a 4. É a minha história, é a sua história aqui. A palavra do Senhor diz: o Senhor era com José. Diga para você mesmo: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. De fato, José foi vendido como escravo, mas o texto diz que o Senhor era com ele. Eu não sei pelo que você tem passado, mas eu quero dizer uma palavra só para tudo que você tem passado: o Senhor é contigo. Amém. E o Senhor sendo contigo faz toda a diferença. Amém. Você vai me falar lá na frente: valeu a pena. O Senhor tinha um propósito nisso. Se Ele é conosco, Ele é. Então estamos debaixo do seu favor. E se estamos debaixo do seu favor, espere, coisas tremendas vão acontecer. Uma coisa é ser vendido como escravo para alguém que ficou a vida inteira juntando dinheiro para comprar um escravo. Outra coisa é ser escravo na casa de um homem rico como Potifar. Quem viu que o Senhor era com José foi o próprio Potifar. Quando até mesmo o ímpio reconhece que o Senhor é com você, então você realmente é um homem ou uma mulher, um jovem, um moço, uma moça abençoado. Estar debaixo da bênção e do favor é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. E quantos aqui podem dizer: eu estou debaixo do favor de Deus? Eu estou debaixo do favor de Deus. Tem que falar com fé isso aí. Eu estou debaixo do favor de Deus. A bênção de Deus está sobre mim. Diga: A bênção de Deus está sobre mim. o favor fez com que José prosperasse na casa do egípcio. O favor de Deus vai te fazer prosperar aonde Deus tem te colocado. É o favor de Deus que fará a diferença na sua vida. Depois disso, a esposa de Potifar, a
aquela mulher patife, tentou seduzir José, e enquanto ele tentava se desvencilhar dela, ela puxou a sua roupa e ele teve que correr pela casa nu. Agora imagine uma casa com outros escravos, e agora um escravo correndo nu e uma mulher rica gritando, parada. Eu te pergunto, quem acreditaria em José? Mas a verdade é que um escravo pego nessa situação seria morto. Potifar, porém, achou justo mandá-lo para a prisão. Talvez ele estivesse em dúvida sobre a índole de sua esposa. Na prisão, a palavra de Deus diz, na prisão, que o Senhor era com José. Ah, como eu amo a história do José. Se tem um personagem bíblico, e quando eu chegar lá eu quero conhecer, vai ser esse tal de Zé. Esse Zé, ele tem me impressionado há muito tempo. A palavra de Deus diz em Gênesis 39, versículo 20 e 21. Vamos ler esse texto. José, na prisão, passou a tomar conta de todos os presos. Ai, como e o Senhor de José, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, como agora maiúsculo, Yahvé, porém, era com José. Ele foi benigno, bondade e misericórdia. Ele deu graça. Amém? Favor perante o carcereiro. Os irmãos, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia no cárcere, o Senhor prosperava. Agora eu pergunto, o que pode impedir Deus de fazer você prosperar no seu negócio? Só resta saber uma coisa, queridos. Você está preparado para permanecer debaixo do favor? Essa é a grande diferença. Quando eu fiz a pergunta, mas nós não estamos debaixo da graça, todos em Cristo? Sim e não. Eu falei que o favor está sempre sobre nós. O problema é que nós nos demovemos da posição do favor. Quero perguntar, essa palavra é muito agressiva? Não, né? É uma palavra de
orientação. E meu maior desejo, querido, é que você prospere. Meu maior desejo, queridos, é que você seja a pessoa mais feliz dessa cidade. Esse é o meu desejo. Isso que eu prego isso. Eu creio, queridos, isso que nós lemos, que esse é o diferencial em nossas vidas. Se o Senhor é conosco, nós seremos abençoados, mesmo na situação mais adversa. Este é o favor de Deus. Aleluia. O favor de Deus. O favor de Deus. Eu disse o que agora? O favor de Deus. Amém. O favor de Deus não tem nada a ver com a nossa habilidade. O favor de Deus não tem nada a ver com a nossa capacidade, formação. Algumas vezes olhamos para o irmão e, de acordo com a nossa avaliação, que nós somos bons nisso, para dizer que esse presta, esse não presta, para dizer que esse é bom e que esse é mau, para dizermos que esse merece e esse nem tanto. Nós somos muito bons nisso. E algumas vezes olhamos para o irmão e, de acordo com a nossa avaliação, achamos que esse irmão deveria ter certos resultados no seu trabalho, mas os resultados não correspondem às nossas expectativas. Entretanto, há um outro irmão que consideramos mal equipado, mal preparado para o serviço, mas o seu trabalho tem um grande resultado. O que é isso? O que é isso na vida dessa pessoa? Graça, favor, bênção. Nós achamos que ele não merece, Deus muito mais. Quando nós não merecemos e Deus diz, e eu acho muito mais do que você acha, Deus começa a nos abençoar. O problema é que nós achamos que merecemos e Deus não pode nos abençoar. Deus quer te abençoar. Mas você precisa reconhecer que você não merece. Você não é tão bom como você acha que é. A nossa quilometragem dentro da igreja não nos faz melhor do que ninguém. O nosso conhecimento teológico dentro da igreja não nos faz melhores do que ninguém. É tudo por causa dele. Tanto que você glorifique Deus. É tudo por causa da graça. Amém? Muitas vezes na vida desse outro irmão, o fruto é totalmente desproporcional à sua capacidade. Como explicar isso? É porque a frutificação, o resultado, depende do favor de Deus e não das nossas habilidades. Quando estamos debaixo do favor, os resultados serão sempre surpreendentes. Você está preparado para esses resultados? Em relação às coisas humanas, sempre raciocinamos em termos de causa e efeito. Mas quando estamos debaixo do favor, aleluia, diga, eu estou debaixo do favor. Quando estamos debaixo do favor, os efeitos são sempre extraordinários, porque
Desfrutar do favor é a coisa mais importante em nossas vidas. A vontade de Deus é que todos nós, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: o pastor disse, todos nós, e isso inclui você. Mas o que? A vontade de Deus é que todos nós, seus filhos amados, desfrutem deste favor continuamente. Mas tristemente, muitos não permanecem na posição do favor. O que pode nos levar a perder o favor? Creio que Paulo nos dá a resposta em Gálatas capítulo 5, vamos ler, versículo 4 e 5. Gálatas 5, 4 e 5, vamos lá. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ouça o que eu vou dizer. A graça de Cristo nada mais é que o favor de Deus sobre nós. Todavia, Paulo disse que podemos o quê? Decair dessa graça. Isso não significa que perdemos a nossa salvação, como alguns segmentos teológicos pensam. Decair da graça significa sair de debaixo do favor. Agora uma pergunta: e quando caímos da graça? Quando decaímos da graça? Decaímos da graça quando vivemos segundo a lei. Paulo disse que podemos decair da graça quando nós vivemos segundo a lei. E a lei é o favor, o quê? O que é a lei? É o favor. É o favor que merecido. E graça é o favor imerecido. Se nos comportamos bem, favor merecido, somos abençoados. Mas se nos comportamos mal, segundo a lei, recebemos juízo. Assim era a lei do Velho Testamento. Mas a graça é o favor imerecido. Cristo. Ele está aqui. Cristo já cumpriu a lei em nosso lugar. E agora recebemos, por causa do cumprimento, da obediência à lei, agora nós que não conseguíamos cumprir a lei, agora nós recebemos a bênção por causa da sua obediência.
Romanos 11, 6. Olhe para mim, só para mim. Estão olhando? Sim? Sim. Se vivemos ainda na lei, deixamos de desfrutar o favor, e a vontade de Deus é que você desfrute o favor. O favor deve ser sempre o favor imerecido. Se o favor é porque merecemos, já não é graça ou favor de Deus. Não é isso que está escrito lá? Eu pedi para vocês olharem para mim, porque tudo que eu disse está no versículo agora. E se é pela graça, já não é pelas obras. Obras. Não é o que você ora, o que você jejua, o que você faz esmolas, o que isso, o que aquilo, o que eu estudei, o que eu conheço, o que eu tive experiência, o que aquilo outro. Não. E se é pela graça, já não é pelas obras. Não, Deus tem que me abençoar. Eu dei uma oferta com propósito no penúltimo culto que eu estive aqui no Deus. Eu sei que me abençoa. Não é assim. Você precisa desse entendimento, queridos, para desatar as suas ofertas. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se torna favor merecido. E se é favor merecido, é lei, não é graça. Vocês estão aqui? Aqueles que vivem na lei tentam se justificar ou se fazer justo por meio de suas obras ou obediência pessoal. Quem tenta se fazer justo sem depender daquele que sem pecado Deus o fez pecado por cada um de nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem tenta se fazer justo sem depender disso, a justiça de Cristo está caindo na justiça própria. Vou dizer algo aqui para você glorificar. A graça é elevada. Vou dizer mais uma vez. A graça é elevada. Amém. Mas a lei é inferior. Por isso podemos decair da graça para a lei. Decaímos da graça para a lei. A lei apenas nos diz para não roubar, mas a graça faz de nós, aleluia, eu creio que você é, doadores generosos. A lei doméstica, desculpa, a lei domestica, a lei nos faz como um camundongo, como um rato de um laboratório domesticado. A lei domestica, mas a graça realmente nos transforma. Amém. O pecado é realmente ruim, sim? E produz consequências terríveis, mas o que realmente bloqueia o fluir da graça
não é o pecado. O que bloqueia o fluir da graça é a justiça própria. Estão aqui? De fato, queridos, nós podemos dizer que somos justos, mas unicamente por causa da obra de Cristo. Aquele ou aqueles que vivem na lei, invariavelmente, ouça isso, manifestarão em algum momento duas características que eu quero falar na semana que vem. Invariavelmente, quem vive ainda na lei ou da graça decaiu para viver na lei, ou vive transitando da lei para a graça, da graça para a lei, da lei para a graça, da graça para a lei, invariavelmente, essas pessoas que vivem assim, em algum momento, elas vão manifestar, ou já começam a manifestar, duas características que eu quero ministrar na semana que vem. Uma delas eu preparei para hoje à noite, mas eu já corri bastante e eu creio que eu saturei você nessa palavra já. Ela está escrita aqui já. Sabe onde? Eu teria mais, eu falei 5 páginas, eu teria mais 4 para falar. E se eu já levei todo esse tempo para falar 5, eu vou levar mais esse mesmo tanto para falar só. E ainda tem mais um pouquinho para falar da segunda característica, que eu não escrevi, mas eu já sei como eu vou ministrar ela para vocês. Ela vem na semana que vem. Com isso, eu quero você aqui no próximo domingo. Cenas dos próximos. Não gosto de trabalhar assim como novela, mas cenas dos próximos capítulos. Quero deixar você com um gostinho de quero mais, que eu preciso vir. Nada vai me impedir de vir. Em nome de Jesus. Não vai ser chuva, não vai ser frio, não vai ser visita. Aliás, se chegar a visita na hora lá, você vai dizer assim, me desculpe, ou você vai comigo, ou você vai embora. Mas eu tenho que ir para ele. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam? Quantos foram abençoados até aqui? Quantos querem ser mais abençoados? Então prepare-se. Nós vamos desatar no próximo domingo essa palavra, quebrando essas duas características, destruindo essas duas características, tirando essas duas características das nossas vidas. Queridos, e não dá para olhar para nenhum de nós aqui, até mesmo para mim, de que isso já esteve em mim, as duas características, e de que isso ainda pode estar na vida de alguns de vocês, uma ou outra ou as duas, mas elas precisam ser tiradas, porque o desejo de Deus é que você dê frutos.